Em uma cidadezinha no interior da Bahia, o céu da tarde começava a se tingir de laranja e rosa. As ruas estavam movimentadas com as crianças da escola que acabavam de voltar, o vendedor de acarajé que gritava oferecendo sua mercadoria, e o som do sino da igreja matriz soando às 6 horas, ecoando ao longe. No meio dessa agitação, uma jovem chamada Lara andava rápido, abraçando a mochila gasta contra o peito. Seu uniforme do ensino médio estava um pouco desbotado e seus sapatos pretos, cobertos de poeira. Lara não era uma garota comum. Embora sua vida fosse simples, ela era conhecida na vizinhança como uma menina inteligente, educada e que tinha coragem de se manifestar ao ver uma injustiça. Seu pai, seu Mário, um mototaxista de aplicativo, tinha acabado de sofrer um pequeno acidente, atingido pelo carro de um empresário bêbado. Ironicamente, o empresário se recusou a assumir a responsabilidade e, em vez disso, usou suas conexões na polícia para inverter a situação. Agora, era o pai de Lara quem estava sendo acusado de causar o acidente. Fazia uma semana desde que seu Mário estava detido na delegacia. Lara ia e voltava da delegacia, levando cartas, provas e testemunhas. Mas todos os seus esforços terminavam da mesma forma. Era sutilmente dispensada ou completamente ignorada. Até que finalmente naquele dia ela foi chamada por um policial, o sargento Bastos, conhecido por ser arrogante e gostar de pedir dinheiro. Propina. Lara parou em frente a uma longa mesa de madeira na sala abafada. O cheiro de cigarro e papel úmido misturava-se, causando-lhe náuseas. Sargento Bastos. O homem barrigudo e de rosto duro a encarava por trás da mesa. Você é a Lara, filha do Mário? Sim, senhor. Você quer seu pai livre, não é? Lara assentiu lentamente. Olha, é fácil. Tudo pode ser resolvido, desde que você entenda como o mundo funciona. É só me dar R$ 2.000. E resolvemos tudo. Amanhã seu pai pode ir para casa. Lara ficou em silêncio. R$ 2.000 para outros talvez fosse pouco, mas para uma família como a dela, era uma quantia enorme. Ela só tinha R$ 50 guardados, resultado da venda de doces que fazia na escola. Senhor, nós não temos tanto dinheiro, disse ela em voz baixa. Então arrume. Quer esperar seu pai envelhecer na cadeia? Não tem pena dele? Bastos aumentou a voz. Policial também é gente, minha filha. Todo mundo tem seus custos. Lara mordeu o lábio. Seu coração tumultuava entre raiva e tristeza. Mas, no meio da pressão, ela manteve o olhar firme no de Bastos. Se eu pagar, estarei cometendo suborno, sargento. O senhor sabe que isso é errado. O sargento Bastos bufou. Você quer dar uma de santa? O mundo não segue as regras dos livros, garota. Quem tem dinheiro é que manda. Lara respirou fundo. Se o senhor acredita nisso, tudo bem. Mas eu não vou pagar um centavo sequer. Ela se levantou, fez um breve aceno de cabeça e saiu com passos firmes. A voz de Bastos ecoou atrás dela. Você vai se arrepender. Criança idealista idiota. Lá fora, o ar da tarde parecia mais fresco, mas o peito de Lara ainda queimava. Ela caminhou em direção à casa alugada onde moravam, numa viela estreita atrás do mercado municipal. Ao chegar, sua mãe, Dona Célia, a recebeu com os olhos inchados. E então, filha? O que a polícia disse? Eles pediram dinheiro, mãe, respondeu Lara, impassível. Quanto? R$ 2.000. Dona Célia ficou paralisada. Sua mão tremia enquanto segurava a colher de arroz. Nós não temos mais nada, filha. A moto foi apreendida, a poupança foi toda gasta com as despesas do hospital. Lara se aproximou, abraçando a mãe suavemente. Calma, mãe. Nós não vamos pagar um centavo. Eu vou encontrar outro jeito. Naquela noite, depois de um jantar simples, Lara sentou-se diante de seu celular antigo. Ela abriu as redes sociais e começou a escrever um longo texto sobre o caso de seu pai. Completo, com fotos dos ferimentos na perna de seu Mário, a cronologia do evento e o nome do policial que pediu o suborno. Ela não escreveu com emoção, mas com fatos e honestidade. Ela postou o texto no Facebook e no TikTok, as duas plataformas mais populares em sua cidade.
Se o mundo real não quer ouvir, talvez o mundo virtual queira, pensou ela. Na manhã seguinte, algo que ela nunca esperava aconteceu. Ao abrir o celular, as notificações explodiram. Centenas de comentários e milhares de pessoas compartilhando sua postagem. Alguns estavam com raiva, outros expressavam simpatia, e havia também quem oferecesse ajuda jurídica. Uma das mensagens privadas veio de uma conta chamada Instituto de Defesa da Cidadania, IDC. Eles escreveram: "Lemos sua história, Lara. Estamos dispostos a ajudar sem custo algum. Por favor, envie os documentos e provas que você possui." As lágrimas de Lara caíram sem que ela percebesse. Ela não podia acreditar que sua decisão de recusar o suborno e lutar contra a injustiça estava começando a dar frutos. No entanto, do outro lado, a notícia viral também chegou aos ouvidos do sargento Bastos. Ele entrou em pânico quando seu nome e rosto começaram a circular nas redes sociais. Em sua sala, ele bateu o telefone na mesa e gritou com raiva: "Aquela pirralha do interior quer me enfrentar? Ela não sabe com quem está mexendo." Bastos chamou imediatamente 2 de seus subordinados e ordenou que cuidassem do problema. "Se necessário, apaguem todas as postagens. Não deixem ela fazer mais barulho." Mas o fluxo das redes sociais já não podia ser parado. Repórteres locais começaram a aparecer na delegacia. Eles perguntavam sobre a suposta extorsão contra a família do mototaxista. A atmosfera na delegacia de repente ficou tensa. Naquela tarde, Lara recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Alô, é a Lara? Sim, sou eu. Somos da Corregedoria Regional da Polícia, queremos conversar sobre a denúncia que você postou." O coração de Lara disparou. Ela não sabia se era uma boa notícia ou uma armadilha. Mas ela escolheu acreditar. Ela concordou em ir ao comando regional no dia seguinte, acompanhada por alguém do IDC. Naquela noite, ela rezou por muito tempo. Ela sabia que a luta estava apenas começando. E embora ainda estivesse com medo, havia algo que ela sentia em seu coração. Uma espécie de convicção de que a verdade, cedo ou tarde, encontraria seu próprio caminho. Fim. Dirigindo-se ao comando regional junto com o representante do Instituto de Defesa da Cidadania, um jovem chamado Dr. André. Ele usava um blazer cinza e carregava uma pasta com todas as provas que Lara havia coletado. O atestado do hospital, as fotos dos ferimentos do pai e uma gravação da conversa na delegacia que ela havia feito secretamente com seu celular. Dentro do micro-ônibus que pegaram, Lara segurava o celular com força. Seus dedos tremiam um pouco. "Doutor." André olhou para ela com um sorriso calmo. "Você já foi incrivelmente corajosa, Lara. Não são muitas as pessoas que ousam enfrentar um tipo como esse. Eu só quero meu pai livre, doutor." "Nada mais", respondeu Lara em voz baixa. "E isso é o suficiente." Às vezes, grandes mudanças começam com uma intenção simples. Lara assentiu. Ela nunca imaginou que ela, uma estudante comum do ensino médio, se tornaria o centro das atenções da mídia. Seu rosto já aparecia em alguns portais de notícias com a manchete: "Adolescente enfrenta policial corrupto." Chegando ao comando, a atmosfera era tensa. Vários jornalistas estavam do lado de fora com câmeras e microfones. Lara instintivamente baixou a cabeça quando um deles chamou seu nome. "Lara, é verdade que você denunciou o sargento Bastos? É verdade que o policial pediu R$ 2.000 de suborno?" "Doutor." André interveio imediatamente: "Não podemos dar declarações agora." Depois do depoimento. Na sala da corregedoria, um oficial de patente superior, o capitão Nunes, os recebeu com um tom calmo. "Por favor, sente-se, Lara. Nós lemos sua denúncia. Agora conte-nos a cronologia desde o início." Lara contou tudo honestamente. Desde o acidente de seu pai até o pedido de suborno. Ela também entregou a gravação de áudio que mostrava claramente a voz do sargento Bastos dizendo: "Me dê 2.000, e resolvemos tudo." O capitão Nunes ouviu em silêncio por um longo tempo. Seu rosto estava sério, mas seus olhos mostravam compaixão. "Certo, isso é uma prova forte."
Nós vamos tomar as medidas cabíveis, mas você precisa estar preparada, Lara. Às vezes, depois de uma denúncia como esta, a pressão pode vir de muitas direções. Lara apenas assentiu. Estou pronta, capitão. Desde que eu esteja com a verdade, não terei medo. Naquela tarde, quando Lara voltou para casa, a atmosfera na vizinhança havia mudado. Alguns vizinhos a olhavam com uma mistura de admiração e preocupação. Alguns cochichavam, outros a elogiavam silenciosamente. Mas também houve quem a advertisse: Lara, tome cuidado. A polícia tem gente em todo lugar, disse Dona Sueli, a vizinha ao lado. Eu sei, Dona Sueli. Dentro de casa, sua mãe parecia ansiosa. Tinha um homem aqui hoje, Lara. Quem? Não conheço. Ele ficou perguntando de você, disse que só queria conversar, mas o olhar dele não era bom. Lara ficou em silêncio. Ela sabia que a ameaça sobre a qual o capitão Nunes a havia alertado estava começando a se tornar real. Naquela noite, ela se certificou de que todas as portas estavam trancadas e a luz do quintal acesa. Mas o medo não podia ser completamente dissipado. No dia seguinte, a notícia se espalhou ainda mais. Um vídeo com a gravação de áudio de Bastos, que havia sido entregue à corregedoria, vazou para a mídia. Em poucas horas, a hashtag Justiça para Lara se tornou o assunto mais comentado no Twitter. Muitos cidadãos começaram a relatar experiências semelhantes de extorsão por parte de agentes da lei. Do outro lado, o sargento Bastos estava cada vez mais furioso. Ele se sentiu humilhado diante de toda a cidade. Em sua sala, ele gritou na frente de seus colegas: Por causa daquela pirralha, minha carreira pode acabar. Eu não vou ficar quieto. Naquela noite, 2 homens à paisana foram vistos observando a casa de Lara à distância. Eles ficaram parados sob um poste de luz, fingindo fumar. Lara viu da janela e seu coração começou a se agitar. Ela ligou para o doutor André, falando baixo. Doutor, acho que tem gente vigiando minha casa. Não entre em pânico. Feche as cortinas. Não saia. Vou ligar para um contato de confiança na polícia. Em 1 hora, 2 membros da corregedoria chegaram e ficaram de guarda em frente à casa. A mãe de Lara abraçou a filha imediatamente. Meu Deus, filha! Chegamos a esse ponto? Temos que viver com tanto medo? Lara deu apenas um sorriso fraco. Não tem problema, mãe. Se recuarmos agora, eles vencem. 2 dias depois, a corregedoria chamou oficialmente o sargento Bastos para interrogatório. Ele chegou com uma expressão fria, tentando parecer calmo. Mas os jornalistas já lotavam a entrada. Ele baixou a cabeça, recusando-se a falar. Mas as notícias continuavam a circular e a opinião pública se tornava mais incisiva. Várias ONGs começaram a se manifestar. Até mesmo um deputado estadual pediu que o secretário de Segurança Pública interviesse pessoalmente. Na escola, os amigos de Lara a olhavam com admiração. A orientadora educacional a chamou para dar apoio. Você é incrível, Lara. Não tenha medo. Você nos lembrou que a honestidade ainda tem lugar, no entanto, nem todos estavam do seu lado. Um professor que era conhecido por ter amigos na polícia advertiu: você ainda é uma criança. Não brinque com fogo contra pessoas uniformizadas. O mundo não é tão simples quanto certo e errado. Lara respondeu educadamente. Talvez, professor. Mas se todos nós ficarmos calados, o mundo jamais mudará. Enquanto isso, na prisão, seu pai começou a ouvir notícias sobre a luta de sua filha. Um dos guardas sussurrou para ele: seu Mário, sua filha virou notícia. Dizem que ela denunciou o policial que te prendeu. Seu Mário só conseguia derramar lágrimas. Meu Deus, minha filha é tão forte assim. Os dias seguintes foram exaustivos. Lara tinha que ir e voltar do escritório de advocacia, participar de entrevistas para a mídia e ao mesmo tempo continuar frequentando a escola. A pressão vinha não apenas de fora, mas também do medo dentro dela. Às vezes à noite, ela chorava em silêncio, com medo de que sua pequena ação pudesse, na verdade, colocar sua família em perigo. Uma noite, ela olhou para a foto do pai em sua mesa de estudo. Eu prometo, pai.
Eu não vou recuar até que tudo isso acabe. Algumas semanas depois, a decisão inicial foi anunciada. A corregedoria considerou o sargento Bastos culpado por violação de ética e extorsão. Ele foi imediatamente afastado de suas funções. A notícia foi destaque nacional. Muitos canais de TV transmitiram a história de Lara, a estudante do ensino médio que recusou um suborno pela justiça de seu pai. Os vizinhos realizaram uma pequena reza de agradecimento, mas a vitória ainda não estava completa. Seu pai ainda não estava livre, pois o processo principal ainda estava nas mãos do Ministério Público. Mas agora todos sabiam quem realmente estava errado. Naquela noite, Lara sentou-se na varanda com sua mãe. O ar suave soprava, trazendo o cheiro de terra molhada depois da chuva. Mãe, eu tenho medo que tudo isso ainda não tenha acabado, disse Lara em voz baixa. Você já chegou tão longe, filha. Às vezes, o caminho certo é solitário, mas acredite, nenhuma verdade é em vão. Lara olhou para o céu escuro, vendo uma pequena estrela brilhar entre as nuvens. Ela sabia que a luta não havia terminado, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que a esperança era realmente real. Fazia 2 semanas que o sargento Bastos havia sido afastado. O nome de Lara era agora conhecido por muitas pessoas, mas por trás dos holofotes da mídia, a sombra da ameaça ainda não havia desaparecido. As noites na casa alugada ainda eram tensas. Às vezes, ouviam o som de uma moto parando na esquina da viela e depois partindo. Às vezes, uma mensagem anônima chegava ao celular de Lara. Pare antes que você se arrependa. Você acha que o mundo se importa com gente pobre como você? Lara não mostrava tudo isso para sua mãe. Ela apenas anotava as ameaças em seu diário pessoal, como prova adicional caso algo acontecesse. Ela sabia que a luta pela justiça sempre vinha com um preço. Numa certa tarde, ela foi chamada novamente ao comando regional para prestar depoimento adicional. Desta vez a atmosfera era diferente. Do lado de fora do prédio havia 2 carros pretos estacionados. Alguns homens à paisana a observavam com olhares penetrantes. Doutor André, o advogado do IDC que a acompanhava, sussurrou: são os homens do Bastos. Não tenha medo, fique perto de mim. Lara endireitou os ombros e entrou. Na sala, o novo investigador examinava os documentos e as provas adicionais. Depois que tudo terminou, o capitão Nunes olhou para Lara com seriedade. Lara, preciso ser honesto. Há pressão de cima para que este caso seja resolvido rapidamente. Mas não podemos simplesmente fazer isso. Você deve continuar tomando cuidado. Eu entendo, capitão. Eu só quero uma coisa. Meu pai livre e o culpado responsabilizado. O capitão Nunes assentiu lentamente. Esse também é o nosso objetivo. Enquanto isso, nos bastidores, Bastos não ficou parado. Com a ajuda do empresário que atropelou o pai de Lara, ele tentava reverter a situação. Se pudermos fazer aquela garota parecer errada, as pessoas esquecerão tudo, disse ele cinicamente ao seu colega. Eles então começaram a espalhar notícias falsas de que Lara estava apenas buscando atenção e difamando deliberadamente para se tornar viral. Algumas contas anônimas nas redes sociais começaram a espalhar postagens falsas. Esse caso é uma farsa. O pai dela é o culpado. Lara quer virar celeb do TikTok com esse drama. Em poucos dias, a seção de comentários de Lara mudou. Havia apoio, mas também insultos. Ela ficou abalada ao ler um comentário. Se você está certa, por que seu pai ainda está preso? Lara desligou o celular. Seus olhos arderam. Ela não imaginava que as pessoas pudessem acusar tão facilmente sem saber o que realmente aconteceu. Na escola, a situação também mudou. Alguns colegas começaram a se afastar, com medo de serem arrastados para o problema. Apenas suas 2 melhores amigas, Lia e Duda, permaneceram leais ao seu lado. Um dia, na cantina, Lia tocou em seu ombro. Lara, não leia esses comentários. Eles não sabem pelo que você está passando. Eu sei, mas é cansativo, Li. Às vezes eu quero parar. Se você parar, todo o seu esforço e o do seu pai terão sido em vão, Duda interveio. Lara deu um sorriso fraco. Vocês sabem?
Eu só queria viver em paz, agora parece que sou inimiga de tanta gente. Quem é honesto muitas vezes fica sozinho, respondeu Lia. Mas depois eles percebem. Alguns dias depois, um evento mais grave ocorreu. Ao voltar da escola, Lara encontrou a porta de sua casa aberta. Lá dentro, tudo estava revirado. Roupas espalhadas, pratos quebrados e a televisão caída no chão. Sua mãe chorava no canto da sala. Eles entraram, Lara. Eram 2 homens. Disseram que só queriam pegar algo, mas eu não tive coragem de reagir. Lara abraçou a mãe imediatamente. Em seu peito, uma mistura de medo e raiva. Ela sabia que não fora um roubo comum. Foi um aviso. Naquela noite, ela e sua mãe ficaram temporariamente na casa de um voluntário do IDC. Doutor. André veio trazer notícias. Já denunciamos a polícia. Mas é provável que eles não ajam rápido, pois os autores podem ser de dentro. Então, até quando teremos que nos esconder? Perguntou Lara. Até que o julgamento ético de Bastos comece. Depois disso, tudo virá à tona. Os dias se passaram com a mesma tensão. Lara tentava continuar indo à escola, embora sua mente muitas vezes vagasse. Na casa temporária, ela frequentemente acordava no meio da noite por causa de pesadelos. Mas toda vez que o medo vinha, ela se lembrava do rosto de seu pai atrás das grades. Isso era o suficiente para fortalecê-la novamente. Até que uma tarde, a notícia esperada chegou. O julgamento ético contra o sargento Bastos foi oficialmente iniciado. A mídia voltou a se agitar. Jornalistas foram à sede do IDC para entrevistas. No entanto, Lara se recusou a aparecer. Eu não quero ficar famosa. Eu só quero justiça, disse ela brevemente. Na sala de audiência interna da polícia, a atmosfera era tensa. Lara estava presente com o doutor André e alguns membros da corregedoria. Do outro lado, Bastos estava sentado com um rosto impassível, acompanhado por seu advogado. Quando a gravação de áudio foi tocada, a sala ficou em silêncio. A voz de Bastos era clara. Me dê 2.000 e resolvemos tudo. Vários oficiais se entreolharam. Bastos apenas baixou a cabeça, mas seu rosto estava tenso. Depois disso, testemunhas da comunidade foram chamadas uma a uma. Todas corroboraram a história de Lara. Quando chegou a vez de Lara testemunhar, ela falou com uma voz calma, mas firme. Eu não quero derrubar ninguém. Eu só quero que o culpado seja punido e que o inocente seja libertado. Se eu ficasse em silêncio, estaria ajudando a perpetuar a injustiça. Todos na sala ficaram em silêncio. Até mesmo um dos membros do Conselho de Ética baixou a cabeça, como se estivesse comovido. Após o encerramento da sessão, a decisão não foi anunciada imediatamente, mas o foco da mídia aumentou. Até o próprio secretário de Segurança Pública teria intervindo. No entanto, naquela noite, no caminho de volta, um carro preto seguiu o veículo em que Lara e Dr. André estavam. Quando o semáforo ficou vermelho, o carro parou atrás deles. Um homem desceu, bateu no vidro do carro de Lara e disse em voz baixa: "Pare agora ou sua família será a próxima vítima." Doutor André ligou o carro imediatamente e acelerou. Lara olhou pela janela com a respiração ofegante. "Doutor, estou com medo. Vamos denunciar a corregedoria de novo. Eles não podem nos ameaçar assim." Mas em seu coração, Lara começou a vacilar. Ela sabia que cada passo estava se tornando mais perigoso. Ela não estava mais pensando apenas em certo e errado, mas na segurança de sua mãe, de seu pai e até de si mesma. Naquela noite, ela rezou por muito tempo no chão do quarto. "Meu Deus, se eu estiver errando o caminho, mostre-me. Mas se isso for o certo, me dê forças até o fim." 2 dias depois, a decisão oficial foi divulgada. O sargento Bastos foi declarado culpado de extorsão e grave violação ética. Ele foi demitido da corporação. A notícia explodiu em toda a mídia. As pessoas comemoravam nas sessões de comentários. Algumas autoridades até elogiaram a coragem de Lara. Mas para Lara a vitória parecia incompleta.
Seu pai ainda estava na prisão e as ameaças não haviam desaparecido. Naquela mesma noite, ela recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era grave e misteriosa. Você acha que ganhou, é? O jogo ainda não acabou, garota. Você mexeu com gente grande. O telefone desligou abruptamente. Lara segurou o celular com as mãos trêmidas. Pela primeira vez, ela sentiu que sua luta estava apenas começando. Ela olhou pela janela, vendo a chuva cair lentamente lá fora. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas desta vez não eram de medo. Ela percebeu que não estava lutando apenas contra um homem, mas contra um sistema que há muito tempo fazia os pequenos se curvarem aos poderosos. 3 semanas após o julgamento ético, a vida de Lara ainda estava longe de ser tranquila. Ela tinha conseguido fazer com que Bastos fosse demitido, mas as ameaças que rondavam sua família não haviam cessado. Nos bastidores, o empresário bêbado que havia atropelado seu pai começou a agir silenciosamente. Seu nome era Dr. Ricardo Almeida, um empresário de transportes que tinha conhecidos na polícia e no judiciário. Desde que o caso de Bastos veio à tona, Almeida tentou garantir que o caso do acidente não o levasse junto. Ele ordenou ao seu advogado que segurasse os documentos, e até tentou subornar algumas partes para que seu Mário continuasse sendo considerado o culpado. No entanto, ele não sabia que Lara e a equipe do IDC já haviam preparado o último passo, abrir todas as provas ao público. Naquela manhã, Lara sentou-se na sala do IDC com o Dr. André e 2 jornalistas investigativos interessados em cobrir a história. Sobre a mesa, havia pastas grossas contendo cópias dos registros originais do acidente, gravações de testemunhas oculares e fotos do carro de Almeida, danificado do lado direito. Provas de que o carro havia batido vindo da direção oposta ao que a polícia havia alegado anteriormente. Doutor André começou a conversa calmamente. Se divulgarmos isso para a mídia, não haverá mais volta. Você está pronta, Lara? Lara assentiu com firmeza. Estou cansada de me esconder. Deixe que as pessoas saibam de tudo. Naquela tarde, um vídeo de 15 minutos foi postado no YouTube por um grande portal de notícias nacional, intitulado A História de Lara, do suborno à corrupção na farda. No vídeo, Lara recontou toda a cronologia com calma, acompanhada de provas e declarações legais. O vídeo viralizou instantaneamente. Em 2 dias foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas. Os internautas inundaram os comentários com apoio e orações. Muitos foram movidos a participar da campanha Libertem seu Mário. No entanto, nem todos ficaram felizes. Almeida, que assistia ao vídeo em seu escritório, atirou o controle remoto na televisão. Essa garota está pedindo para morrer. Preparem nossos homens. Eu não quero meu nome aparecendo nas notícias de novo. Enquanto isso, no Ministério Público, a pressão pública começou a ser sentida. Alguns promotores começaram a questionar as irregularidades no processo. Uma jovem promotora, doutora Mira, secretamente rastreou os dados da colisão e descobriu que o boletim de ocorrência original havia sido alterado e as assinaturas das testemunhas, falsificadas. Com essa prova, ela recomendou uma revisão do caso. O novo secretário de Segurança Pública decidiu abrir uma investigação interna adicional. 3 dias depois, a casa de Lara recebeu visitantes inesperados. 2 policiais uniformizados chegaram com um documento oficial. Viemos buscar o seu Mário. Ele será liberado provisoriamente, pois seu processo foi declarado legalmente inválido. Dona Célia começou a chorar de emoção. Lara correu para abraçar seu pai, que acabava de sair do carro da prisão. Seu corpo parecia mais magro, mas seus olhos ainda brilhavam cheios de vida. Filha, foi você quem fez tudo isso. Eu só continuei o que o Senhor me ensinou. Não ter medo dos poderosos quando estamos do lado certo. A atmosfera na pequena viela de repente ficou agitada. Os vizinhos que antes apenas cochichavam, agora vinham parabenizar. Alguns traziam quentinhas, outros o cumprimentavam com orgulho. Naquela tarde, o sino da igreja soou suave. Lara sentou-se na varanda, olhando para o céu alaranjado que havia testemunhado o início de sua jornada.
Agora, o mesmo céu trazia uma sensação de alívio. Mas ela sabia que a luta ainda não havia terminado completamente. No dia seguinte, a notícia da libertação do pai de Lara foi destaque nacional. As manchetes na TV diziam: após viralizar, pai de Lara é finalmente solto. Prova de que a justiça ainda vive. Até o presidente deu uma breve declaração em uma coletiva de imprensa. Devemos garantir que nenhum cidadão comum perca a justiça por causa de dinheiro ou posição. Casos como o de Lara devem servir de lição para todos os agentes públicos. Ao ouvir isso, Lara apenas sorriu discretamente. Ela não precisava de reconhecimento, apenas da paz de saber que sua luta não fora em vão. Mas não muito tempo depois, Lara recebeu outra carta de ameaça. Desta vez enfiada por baixo da porta de casa. A escrita era curta. O jogo não acabou. Almeida não esquece. Lara mostrou a carta ao doutor André. O homem respirou fundo. Sabíamos que ele ainda tinha gente no campo, mas desta vez não estamos sozinhos. Também há muitos policiais honestos. Nós vamos enfrentar. Com certeza, uma semana depois, a polícia prendeu 2 homens contratados por Almeida que tentavam subornar testemunhas. A partir dessa prisão, o nome de Almeida surgiu novamente na investigação. Uma grande notícia abalou o país novamente. Em 2 meses, Almeida foi oficialmente indiciado como o principal réu no caso do atropelamento e manipulação de documentos. Ele foi preso para investigação. Quando a notícia chegou a Lara, ela apenas olhou em silêncio para a foto do pai na sala de estar. Finalmente, tudo está vindo à tona, pai, ela sussurrou. Alguns meses se passaram. A vida da família lentamente voltou ao normal. Seu Mário voltou a trabalhar como mototaxista, embora agora fosse frequentemente convidado a palestrar em eventos de discussão anticorrupção em escolas. Lara continuou seus estudos, enquanto participava ativamente de um grêmio estudantil que atuava na área de defesa social. Uma tarde, ela recebeu um convite da Universidade Federal da Bahia, UFBA, para palestrar em um evento intitulado A Voz da Coragem da Juventude. No palco, com roupa simples, ela falou diante de centenas de estudantes. Eu costumava ser apenas uma estudante do ensino médio com medo de perder meu pai. Mas aprendi uma coisa: o medo não pode salvar ninguém. Às vezes, uma única voz honesta pode abalar o muro mais resistente. A sala ficou em silêncio por alguns segundos e depois explodiu em longos aplausos. Naquela noite, após o evento, Lara sentou-se sozinha no jardim do campus. O vento suave soprava em seus cabelos. Doutor André se aproximou, trazendo 2 copos de chá quente. Você percebe, Lara? Sua história se tornou inspiração para muitas pessoas. Eu não imaginava que chegaria tão longe, doutor. Eu só queria meu pai em casa. Às vezes, pequenas intenções sinceras podem mudar muitas coisas. Lara olhou para o céu noturno. As estrelas pareciam mais claras do que o normal. Eu não sei se no futuro conseguirei continuar lutando contra coisas tão grandes. Mas pelo menos eu provei que os pequenos também podem ter voz. Doutor André sorriu. E essa voz não será silenciada. Alguns meses depois, a notícia final saiu. Almeida foi considerado culpado e condenado a 5 anos de prisão por causar o acidente e manipular dados legais. O nome de Lara apareceu novamente nas notícias. Mas desta vez com um tom de respeito. Em sua vizinhança, os moradores começaram a olhar para a polícia de uma maneira diferente. Alguns policiais corruptos ficaram com medo, mas outros foram motivados a melhorar a imagem de sua instituição. Em uma breve entrevista, um jovem policial disse: se todos os cidadãos fossem tão corajosos quanto Lara, talvez este país pudesse ser mais justo. Os dias de Lara agora eram mais tranquilos. Ela ajudava a mãe com uma pequena venda na frente de casa e continuava estudando muito para os exames finais. Às vezes, ela ainda recebia mensagens de pessoas de várias regiões, pedindo conselhos ou simplesmente agradecendo por lhes dar esperança. Uma noite, enquanto escrevia em seu diário, ela anotou uma frase que mais tarde seria muito citada pela mídia: eles tentaram me assustar para que eu ficasse em silêncio, mas foi justamente desse silêncio que nasceu a coragem.
porque se pararmos de falar, os errados continuarão a se sentir certos. Ela fechou o diário, apagou a luz e deitou-se com um sorriso tranquilo. Do lado de fora da janela, a lua pairava no céu, brilhante e inteira, como seu coração naquela noite. Fim da história da recusa do suborno. A garota que chocou a polícia. Terminando com uma lição moral tipicamente brasileira, que a coragem, a honestidade e duas pessoas pequenas podem